o Voz Mulher entrando no ar. A paz do Senhor a todos vocês. Vem para abençoar, o programa vem para encorajar mulheres a usarem e desenvolverem os seus dons. Olha só, geralmente é a nossa ordem, viu? Para a gente poder desenvolver, a gente tem que usar, a gente tem que botar para fora, tem que começar pequeno, é difícil, né? De olhar as outras pessoas, parece assim que elas já estão tão avançadas, mas todo mundo começou um dia. E quando a gente começa, a gente vai passo a passo e a gente começa a crescer, a gente começa a desenvolver. Então, seja qual for a sua área, nós estamos aqui para encorajar você a usar e dessa forma desenvolver os dons que você tem. Hoje, nós vamos nos inteirar, além de receber ministração, de orarmos, os canais de comunicação com a gente já estão abertos, o WhatsApp está aí, salva esse número na sua agenda telefônica da Boas Novas, né? Oração, Voz Mulher, o nome que você queira, o código 91, estamos gravando nos estúdios da Boas Novas em Belém do Pará, 992420855. Tá certo? Tá aí na sua tela, salva esse contato e já pode ir enviando para a gente o seu pedido de oração, a sua pergunta, uma sugestão de pauta, um tema que você gostaria de ver debatido, ministrado aqui no Voz Mulher. Hoje nós vamos refletir e orar sobre crianças e adolescentes em risco, que o governo federal estabeleceu como sendo uma pauta chamada Maio Laranja, ou seja, uma cor forte, atenção, né, para algo que a gente sabe que, infelizmente, está muito presente, sempre esteve presente. Nós vamos ver isso um pouquinho na reflexão bíblica, na história da humanidade. Mas, ultimamente, com tantas questões, a família, né, a falta da estruturação familiar, a falta da presença dos pais na família, a gente sabe que também álcool e drogas potencializam tremendamente a violência que assola e atinge, infelizmente, as nossas crianças e os nossos adolescentes. Hoje, para entendermos melhor um pouco o assunto e podermos melhor orar e enfrentar, nós vamos receber Lilian Ribeiro. Gente, além de ser uma querida amiga, eu a considero assim, né? Ela é mais nova, é como se fosse uma filha, é alguém que eu conheço desde que ela é adolescente, porque desde que jovenzinha mesmo, entrando adolescente, e hoje ela é uma jovem, né, senhorita, atenção cavalheiros. Lilian Ribeiro, ela é assistente social, especialista em sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, mestrando em serviço social e trabalho na Amazônia pela UFPA, atua como assistente social em espaços de acolhimento de crianças e adolescentes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é o CREAS, e também já foi conselheira estadual dos direitos das crianças e adolescentes aqui no nosso estado, só estadual, mas especificamente no nosso estado, inclusive treinando conselheiros tutelares, que é uma posição muitas vezes ocupada por pessoas muito mais seniores, mais maduras do que ela. No entanto, as qualificações, já atuou inclusive no interior do estado. Lilian Ribeiro, bem-vinda, minha linda. Obrigada, pastora. É um tema muito assim, que a gente precisa debater, né? Precisa trazer isso nas pautas, nas reuniões, essa proteção para as crianças e adolescentes. Inclusive na igreja. Exatamente. E na rede onde a igreja atinge. Porque uma igreja está inserida numa comunidade, então a presença dela tem que fazer a diferença. Ela está simplesmente ali por estar, mas ela não representar um porto seguro, ela não representar um local de referência onde a questão é tratada, onde a questão é debatida, realmente é uma lástima, né? Sim, a igreja ela faz parte dessa rede de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Assim como a escola, assim como o posto de saúde, as igrejas, a comunidade em geral é responsável pela proteção dessas crianças e adolescentes. Entendi. E aí, qual é como é que... Deixa eu só dar, né, as boas-vindas, já estou empolgada com o tema, que é tão importante. Tainara Menezes, estudante de Direito, ela está impressionada com o currículo da Lilian, eu digo, prossegue, Tainara, Deus tem planos para você. Ela vai cantar hoje. Vamos lá, Lilian. Sobre o Maio Laranja, né? Em alguns municípios do Brasil foi colocada essa lei para que o mês de maio fosse feitas ações da comunidade, dos órgãos públicos e sociedade civil organizada em prol dessa situação de crianças e adolescentes que foram vítimas de violência sexual, na prevenção e no combate. Então, assim, por que maio?
Porque dia 18 de maio, no final da década de 70, houve uma situação de uma criança que foi vítima de abuso sexual, ela foi torturada e virou uma lei né, nacional, que é o 18 de maio. Então, assim, o 18 de maio já existe há algum tempo que marca isso, esse é o Dia de Prevenção e Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. E o Maio Laranja, ele veio colocar dar uma ênfase em relação a isso. Um alerta, portanto. Isso, e colocando o mês todinho, porque não só no 18 de maio, mas no mês todinho, né, que possam ter ações voltadas a esse tema. A gente sabe que é uma pauta, na verdade, para o ano todo, né? Igual o Dia Internacional da Mulher, Dia das Mães, Natal. Tem que ser Natal todo dia. Tem que ser Dia das Mães, a gente não pode só honrar naquele dia. Mas a gente reconhece, sem dúvida, a importância de não apenas separar um dia, mas um mês para debater um tema que, infelizmente, é tabu. É isso mesmo? As famílias continuam escondendo ou não querendo encarar ou não sabendo identificar quando alguma coisa está errada? Sim, a gente fala que é como se fosse um tecido que você tira ali um fiozinho quando acontece algum tipo de abuso sexual na comunidade. Toda a comunidade acaba sendo atingida por aquela situação, não é apenas aquela família. Mas quando a criança chega na escola, os professores podem notar alguma situação, alguma diferença no comportamento da criança. Então, assim, toda a comunidade acaba sabendo que algo aconteceu com aquela criança. Muitas das vezes as pessoas podem até falar, não, fechar os olhos para isso, fechar os ouvidos, mas nós não podemos fechar os nossos ouvidos nem olhos em relação a isso. Não. E a questão do tabu, pelo fato de acontecer sempre, a maioria das vezes nas famílias, dentro das casas, onde deveria ter a proteção, fica difícil, às vezes, até mesmo as pessoas não acreditarem na voz das crianças, né? A gente teve até um seminário ano passado na igreja que foi a Voz pela Infância. Então, a gente quer falar sobre isso, né? Vamos dar voz para essas crianças e adolescentes. Elas precisam ser escutadas. Vamos ouvi-las. Vamos ouvi-las, né? Que tem algo ali. Tem casos que não é abuso? Tem, mas assim, é um mínimo. São coisas, mas que há alguma fumaça, alguma coisa ali acontecendo. Pode ser um filme que a criança está assistindo, por exemplo. Pode ser uma novela inapropriada para a criança, que aí os pais estão ali assistindo. Material pornográfico que está dentro daquela casa sendo consumido por adultos e aquela criança está presente, alguém não está dando bola, aquele material não é apropriado. Está suscitando naquela criança respostas e estímulos para os quais ela não está preparada. Exatamente. Vamos só assistir esse VT, que ajuda a gente, até do governo federal, enfim, que nos traz atenção. Quem sabe até você já assistiu, a Boas Novas também veicula ele. Vamos lá. Só um estranho faria isso. Mito. A maioria dos abusadores é da família ou pessoa próxima. Ela que provocou, ela quis. Mito. Crianças e adolescentes não devem ser culpabilizados. A responsabilidade é do adulto. Ela tá inventando tudo isso. Mito. Somente 8% dos relatos não são reais. Abuso sexual de crianças e adolescentes. Faça parar. Disque 100. Deixa eu fazer uma correção, não é governo federal, é o nosso governo estadual aqui do Pará. Mas, enfim, com certeza, aí no seu estado, até outras campanhas do governo federal estejam sendo veiculadas, trazendo atenção o tema neste mês de maio, que é o mês das mães. Mas se há mães, há crianças, e nós precisamos também proteger essas crianças. Por conta do fato histórico do 18 de maio, foi estabelecido, então, um dia e, eventualmente, um mês de proteção à criança. Você tocou numa questão muito importante, Lilian, o que é abuso? Porque muitas pessoas pensam que, deixa eu usar uma linguagem mais clara, mas que todos podem ouvir, que um estupro propriamente, vias de fato, seria o abuso. Mas a gente sabe que hoje a classificação já é mais ampla. Como é que é isso? Sim, não apenas a conjunção carnal, né? O abuso sexual pode ser dessa questão da material inapropriado para criança e adolescente, né? A pornografia, atos libidinosos, né, adultos chegarem com a criança, mostrando algo né, para essas crianças. Então, assim, há várias formas de tocando, também, mexendo, bulinando, como o português nortista, nordestino, que o Brasil inteiro entende. Sim. Então, assim, são essas situações que às vezes pode passar para a criança e ela fica, a gente fala até que tem o coração da criança fica agitado. A gente tem alguns vídeos infantis que a gente mostra isso, né? Assim, é um sinal de alerta que algo de errado está acontecendo com aquela criança. E a criança pode correr para alguém que ela tenha confiança e chegar e falar
olha, está acontecendo alguma coisa de errado. E nós temos que estar preparados, então, para ouvir essa criança e encaminhar. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Por exemplo, a igreja, a escola, né, que são locais que a criança está ali amparada, ela frequenta. Eu me lembro que nós tivemos recente, um tempo agora atrás, a nossa revista de escola dominical, que nós usamos aqui na Igreja em Belém, ela versou sobre temas sociais. E um dos temas foi justamente a proteção, né, contra abuso da criança. Então, isso foi ministrado na escola bíblica dominical. Simplesmente, no momento que aquilo foi mencionado na igreja, as pastoras começaram a me procurar. Por quê? Porque as meninas e os meninos, infelizmente, meninas e meninos, procuraram os professores relatando. Então, o que eu percebo? Que nós, como igreja, não podemos só tratar o ser humano como um ser espiritual. Sim. Entendeu? Vamos orar e jejuar. Não, ele é um ser social, ele é um ser emocional. E esse lado, porque a sexualidade humana, ela também foi criada por Deus. Então, quando a gente ensina, quando a gente aborda esses assuntos na igreja, nós temos que estar preparados para ter uma procura, uma resposta. Se um professor de escola dominical, um pastor, alguém é abordado, Lilian, o que essa pessoa deve fazer? É necessário ter, por isso que é muito importante conhecer essa rede, né? Exatamente, por isso que você está aqui. Conhecer essa rede. Então, assim, nós temos os conselhos tutelares, temos o próprio Disque 100, que é o canal que estava ali colocado, que você pode ligar e dar todas as informações. Mas no primeiro momento, é escutar essa pessoa, né? Escutar as famílias que forem procurar e saber... Quem sabe procurar uma mãe com aquela criança, então... Sim, e para saber qual é a real situação, né? Encaminhar para alguém que pode, para algum profissional que pode fazer essa escuta, né, dessa criança, especializada dessa criança, encaminhar para o Conselho Tutelar. O CREAS, por exemplo, é um desses... O CREAS também. O CREAS porque tem assistente social e psicóloga no CREAS, né? Então, eles podem estar ouvindo essa criança e encaminhando para o Ministério Público, e aí vem a questão judicial. Tem coisas que nós, como igreja, vamos fazer, que é a nossa parte, amparar, orar, alimentar, ouvir, mas a partir de um certo momento nós temos que não ficar parados. Sim. Nós temos que acompanhar e orientar aquela família ou aquela criança, a mãe com a criança, a procurar essa rede de proteção e que tem pessoas preparadas, especializadas para isso. Sim, eu digo, tem mais algo que eu falo, que é em relação como se fosse um guarda-chuva, né? Que essa rede protege essa criança da chuva, da tempestade. Então, assim, é necessário que tenha essa proteção para a criança não se sentir ela já, às vezes, a família não escuta, seus professores, alguém de perto não escuta essa criança, né? Então, é necessário que a gente esteja preparado para escutar e para encaminhar. Porque se a gente tem uma infância cheio dessas situações, essa criança pode se tornar um adulto com várias complicações na vida adulta. Claro. Com a questão do casamento, com a questão da sexualidade. Você conhece alguém, Tainara, que já... Acho que todos nós conhecemos alguém que, de alguma forma, às vezes, lá na infância a pessoa não tem, mas à medida que ela cresce, ela vai encontrando forças para botar aquilo para fora. Eu acho que, pastor, é meio complicado quando... se acontece isso no meio familiar, porque muitas das vezes a criança ela não tem para quem contar, e quando ela conta, as pessoas acabam não acreditando, né, como já foi dito aqui, e acontece muitas das vezes da criança contar para a mãe, e a mãe, com medo de perder o parceiro, ela acaba aceitando isso no meio, né, da família. Eu acho que o assunto da criança, assim, é muito complicado, porque mexe com o psicológico da criança, né? E, querendo ou não, ela vai crescer com isso, né? E é meio complicado mesmo. Eu nunca presenciei isso, mas eu conheço fatos de pessoas, assim, próximas de mim, que foram abusadas pelos pais. Tipo, o pai cresceu com isso na família e hoje não é feliz no casamento, ficou meio traumatizada, digamos assim, né? E eu acho que só Deus para tratar, né? Com certeza, eu diria que só Deus, mas a importância de nós tomarmos posição e enfrentar, não fazer de conta que não tem. Por quê? Porque não tem ganhador. Então não tem, só vai não fazer de conta que não existe o problema, não vai fazer ele embora. Sim. Só vai piorar.
só vai causar uma ruptura, uma ferida muito maior na vida de uma pessoa. Lília, eu ainda tenho uma, eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês, rapidamente, aqui na palavra do Senhor. Me vem à mente um caso na Bíblia, relatado em 2 Samuel, capítulo 13, em que um dos filhos do rei Davi, a família real de Israel, ele era um escolhido de Deus, um guerreiro, um homem tão bem-sucedido, um adorador, um homem segundo o coração de Deus. Mas a família dele foi vítima de uma situação como essa, em que houve um abuso dentro da família. Muitas vezes é o pai, uma outra situação, muitas vezes irmãos mais velhos, né? Tentam, e eu já entrevistei várias pessoas, inclusive, que foram vítimas de incesto, vítimas dos seus irmãos que as procuraram, se forçaram sobre elas, e elas se tornaram ali vítimas. No caso específico aqui, relatado em 2 Samuel capítulo 3, um dos filhos de Davi, que se chamava Amon, ele atraiu, e essa história ela é tão interessante porque ele estava muito amuado, ele se apaixonou pela meia-irmã dele. Meia-irmã, por quê? Porque as mães deles, a mãe dele não era a mesma mãe dela, mas o pai deles era o mesmo, que era o rei Davi, e ela se chamava Tamar. E Tamar era linda, a Bíblia diz. Amon também era um rapaz muito bonito, e ele se apaixonou por ela. Mas ela não queria, ela poderia, né, não seria o ideal, mas ela poderia até se tornar a esposa dele. Mas não, ele era uma paixão, uma coisa lasciva, uma coisa... E o colega dele falou, cara, tu é filho do rei, para com isso. A gente vê ali aquele senso de machista, de posse. Ele existia naquele tempo, ele existe até hoje. A gente quer recriminar, ele existe até hoje. Ninguém é propriedade de ninguém. Criança, adolescente, menina, menino, não foi feito para ser escravo sexual, para ser traficado, para ser usado, para ser explorado. Está errado, é pecado, não pode. Você causa mal para aquela pessoa e causa mal para si mesmo. E Amon foi na conversa do amigo, não, traz ela aqui para dentro do quarto. Aí ele foi, olha o que ele fez, foi lá, pai dele, olha, eu estou doente, pai. O pai foi visitar, o que tu quer? Não, eu quero que Tamar venha aqui e me dê comidinha na boca. Ele manda chamar Tamar, vai lá. Nem imaginando o que estava sendo tramado. Mas a tristeza maior foi que ele insistiu, a Tamar veio, irmã dele, nem estranhou, fez ali a comidinha que ele pediu, foi dar, não, eu quero que você venha aqui no meu quarto, na minha cama, andar na minha boca, eu estou muito fraco. E lá ele atacou ela. Certamente os gritos dela foram ouvidos pelos servos, por quem assistia ali a Amon, mas ninguém acudiu Tamar. E ela saiu dali humilhada, envergonhada. Mas o mais triste dessa história, Lilian, é que Davi soube, mas ele não tomou providência. E sabe qual foi o resultado dessa história? O irmão de Tamar, Absalão, falou, Papai não vai tomar providência? Como é que a gente sabe que ele não tomou providência? Primeiro, pelo desfecho da história. Segundo, pelo que aconteceu depois com Absalão. É como se Davi devesse alguma coisa para Absalão. Ele não tomou providência depois. Não tomou com Amon e depois não tomou com Absalão. Por quê? Olha a importância. Você pode ser um pastor, você pode ser um servo de Deus, você pode ser um governante, você pode ser um homem importante na sociedade, mas os seus filhos, tome posição, dê atenção para os seus filhos, diga não para os seus filhos. É necessário dizer sim, dizer não, amar, mas também disciplinar da forma correta, no diálogo. A Bíblia fala da disciplina, muita gente recrimina, não, porque a Bíblia fala, use, discipline o seu filho, porque depois ele vai te envergonhar. Mas a Bíblia fala, a mesma Bíblia que fala para disciplinar, é a Bíblia que em Efésios 6, no verso 1, fala assim, não irriteis os vossos filhos. Não trate eles de modo que eles fiquem, não trate mal, não maltrate, não cometa violência. Disciplina não tem que ser violenta, disciplina tem que ser disciplina. Tirar privilégio, colocar de castigo.
O meu pai, ele tinha um chacoalho assim com a gente, ele pegava pelo... eu nunca apanhei do meu pai. Mas aquele chacoalho, parecia assim que me chacoalhava até a alma. Ele botava aqui, você vai ficar sentado, não levanta até eu falar. E ali a gente ficava, ai, ai, ai. Ter disciplina, ter sim, ter não, ter pode, ter não pode, tem que ter. Mas isso exige presença. Davi não teve isso. O que aconteceu? Qual é o desfecho dessa história? Porque nós não temos mais tempo aqui. O desfecho é que o filho, Absalão, que era irmão, era meio irmão de Amon, mas era irmão de Tamar, de pai e de mãe, falou, eu vou vingar a minha irmã. E ele não sossegou enquanto ele não matou, ele não assassinou. Quer dizer, um estupro, um incesto de um irmão, um abuso de um irmão com uma irmã, não foi tratado. Daí, como se não fosse pouco aquilo acontecer, um outro irmão veio e matou aquele. Que depois, revoltado, certamente com aquela marca, com aquela situação do pai dele, papai realmente não tomou providência, pois eu vou tomou aquilo nas mãos dele, vou tomar o resto, vou tomar o reino. E tentou tomar. Realmente ele não era abençoado por Deus, não prosperou. Mas o que aconteceu? Ele morreu. Mas mesmo eles estão tão errados, Davi dizia para os seus guerreiros, não matem Absalão, não toquem no meu filho Absalão, porque ele sabia que ele estava errado. Esse texto mostra para a gente que nós podemos falhar, mesmo sendo pessoas que servem a Deus, mesmo sendo pessoas que se esforçam, que amam os seus filhos. Certamente Davi amava os seus filhos, mas ele falhou. E nós podemos falhar. Mas vamos abrir os olhos. É tão importante a gente debater, a gente conversar. Tainara, vem para cá, você já vai cantar. Vem aqui do meu lado, certo? Eu vou compartilhar pedidos de oração, certo? Lilian, eu vou pedir que você ore por esses pedidos e ore por esse tema. Porque nós não podemos fazer de conta que isso não existe, que não é com a gente. Que, não, isso na minha família não está, pode estar acontecendo. E não vias de fato, como a Lilian falou. Hoje, o acesso a atos libidinosos, carícias, tudo isso é abuso. Sempre foi, né? Mas hoje a gente sabe, há uma providência mais devida. Sempre foi e é abuso. E não pode continuar. Então não tape o sol com a peneira. Por quê? Porque se você acha que está ruim, deixa eu dizer para você, vai piorar se você não tomar providência. O resultado pode ser muito pior, como nós vemos nesse caso aqui. Então vamos tomar posição, vamos cuidar dos nossos... Tainara, passa para cá, vamos inverter de posição, meu amor, fica bem do lado de cá. A Vilma de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, oração por sua saúde. A Rosângela do Maranhão, oração por cura de depressão. A Antônia, no Rio de Janeiro, oração por saúde e família. A Luci de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, oração pela libertação de seus netos. Marliane Calcaia, no Ceará, oração por sua família. A Hilda, do Rio de Janeiro, oração por todas as áreas da sua vida. A Neuza de Limeira, São Paulo, oração pela saúde do filho. Lilian, você é uma serva de Deus, glória a Deus. Nos despeça em oração, orando também por essa questão tão importante. Amém. Vamos orar. Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor vai fazer. Nós estamos agora neste momento, Senhor, intercedendo por essas vidas, Pai, que clamam por Ti. Ó Deus, que estão, ó Deus, esperando, à espera de um milagre muitas das vezes, Pai. Que o Senhor alcance essas vidas. Se há algo em relação à cura, Pai, só possa trazer a cura, Senhor. A cura espiritual, a cura física, Senhor. Nós te pedimos, clamamos pelas crianças e adolescentes da nossa nação, Senhor. Quantas crianças, ó Deus, neste exato momento, ó Deus, podem estar sofrendo algum tipo de violência. Que o Senhor possa alcançar pessoas com visão, Senhor, sim, Deus, para abençoar essas vidas e tirá-las, ó Deus, tirá-las dessas situações, ó Deus. Que nós não possamos ser omissos, ó Deus, mas que nós possamos ser vozes dessas crianças. Ó Deus, ser voz, Pai, e abençoar, venha alcançá-las, crianças, adolescentes e famílias da nossa nação. É o que nós te pedimos, ó Deus. Restaura, cuida, em nome de Jesus. Cura. Amém. Amém. Ao falar, usar esse exemplo de Amon, eu não estou endossando o que ele fez, não. Pelo contrário, Deus o livre e guarde. Mas, tome uma posição, tome uma providência. Amém, Lilian? Amém. Obrigada pela sua presença. Tainara, nos abençoe.
Nada nesse mundo pode preencher esse vazio que há em mim. Busco algo que só tua presença pode satisfazer. Nela eu quero permanecer. Nada nesse mundo pode preencher esse vazio que há em mim. Busco algo que só tua presença pode satisfazer. Nela eu quero permanecer. Fala, Deus, eu preciso te ouvir, eis-me aqui. Fala, Deus, prostrado estou diante de ti. Fala, Deus, estou aqui, eu preciso me encontrar com você e permanecer. Me encontrar com você e permanecer no teu amor. Nada nesse mundo pode preencher esse vazio que há em mim. Busco algo que só tua presença pode satisfazer.